Esta seguidora é neta de uma encantada. Por pedido dela, não irei citar locais exatos, só posso dizer para vocês que é aqui na Ilha do Marajó. E também não citarei o nome da família, pois a família dela é muito conhecida e pode as pessoas associarem este relato à família dela. E, gente, ela não quer que esse segredo aí de família seja exposto a pessoas dali da região. Pode dar ruim. Acho que vocês me entendem, né? Ela pediu para contar, mas não quer que saibam que foi na família dela que isso ocorreu. Até mais ou menos uns 5 a 7 anos atrás, a avó dela ainda era viva. E ela lembra bem que ela foi criada por ela. E, gente, essa senhora ali naquela região era muito conhecida, pois ela era uma excelente parteira. A seguidora então diz que ela geralmente viajava para fazer partos ali em toda aquela região, porque, gente, o pessoal confiava muito no trabalho dela e ela era, tipo, uma excelente pessoa, ensinava muitos remédios e ela tinha uma sabedoria muito grande. Então ela trabalhava aí mais ou menos com corrente das águas, correntes não sei do que. Não sei muito a respeito desse assunto, mas era meio que uma área ali de conhecimento que ela tinha que outras pessoas também que trabalhavam ali com esse lado não tinham. Então só era ela que sabia a respeito dessas coisas. O tempo então foi passando e a seguidora disse que ela começou a perceber que a avó sumia do nada, passava ali 2, 3, 4 dias desaparecida e geralmente retornava do nada. E isso dentro da família dela já era normal, entendeu? Então as pessoas de fora ali que não eram da família geralmente perguntavam por ela. E daí a desculpa que se dava era, não, ela viajou para fazer um parto em tal lugar. Aí, gente, quando ela desaparecia, as pessoas associavam que ela estava trabalhando. E esse desaparecimento da avó da seguidora nas águas não era algo muito comentado entre a família. Ninguém ali falava a respeito do assunto. Então, o que a seguidora sabe é que esse casamento entre a avó dela e o avô foi um casamento arranjado por uma família que chegou de um local aí da região amazônica para cá, para a Ilha do Marajó, mas que, tipo, ninguém sabe quem era essa família, essas famílias, né? Que eram as duas famílias que ali fizeram um trato para que os filhos se casassem. E os avós também, gente, não falavam por nada a respeito desse assunto. Então, quando ela desaparecia, que eu falei para vocês, era normal no meio da família da seguidora. Até que um belo dia o avô da seguidora, que era pescador, juntou em uma canoa ali bem grande vários e vários netos dele, que ele gostava de levar as crianças para pescar, ensinava elas a pescar. E a seguidora foi junto, então ele levou os netinhos ali para uma área do rio e começaram a pescar. Nessa época, a avó já estava desaparecida ali uns 2 dias. E foi aí que quando eles jogaram ali a linha na água, eles começaram a ver que estava vindo um lote de botos. Era a quantidade de boto ali nadando em direção à canoa. E a seguidora disse que o mais espantoso ocorreu aí, quando a avó dela simplesmente boiou, do nada, ali no lado da canoa. Sorrindo, então, ela cumprimentou os netos ali e perguntou pro menor, né, mais pichichito, pequenininho ali, se ele queria conhecer o local de onde ela estava vindo, do local onde ela morava. E o menino falou que não, tipo, com receio ali, com medo dos botos ali e da avó dele junto com os botos. Então ele recusou. E foi aí que a seguidora, a pessoa que me enviou esse relato, disse que era para a avó levar ela no lugar do meninozinho, que ela sim queria conhecer o local onde a avó dela sempre dizia que tinha vindo. Assim, então, a avó disse para ela entrar na água, fechar os olhos e não abrir por nada durante o trajeto. E assim ela fez, gente. Elas meio que mergulharam e foram em uma velocidade assustadora para o fundo do rio. Quando a avó disse para ela abrir os olhos, ela abriu e viu que elas estavam agora em uma cidade muito bonita. E essa cidade, ela diz que era uma cidade belíssima, tipo uma cidade futurista, essas de filme. E que ali a grama era muito verde e também tinha muita vegetação. Pessoas então andavam de um lado para outro como se estivessem ali envolvidos realmente na rotina do dia a dia, indo trabalhar, indo comprar alguma coisa. E todo mundo muito bem vestido e tudo muito bem organizado. E durante essa visita nessa cidade, a avó deu apenas um aviso para a seguidora. Disse para ela não comer nada que alguém pudesse oferecer para ela ali, ou ela não poderia voltar mais à superfície. E assim ela fez. Então elas passearam por ali, a avó mostrou muita coisa para ela. E ela disse que depois de um tempo voltaram à superfície. E assim ela entendeu o porquê da avó desaparecer assim do nada e levar dias desaparecida. Assim, gente, caiu a ficha de que a avó da seguidora não era 100% humana. Então ela não sabe como ela veio parar aqui na superfície e acabou casando-se com o avô dela. Ambos já são falecidos, eu acho que ela faleceu primeiro, em torno de uns 7 anos atrás, e o avô dela uns 5 anos atrás. E esse é um assunto que nunca foi divulgado para ninguém. Ela simplesmente confiou a mim
E eu trouxe aqui pra vocês, pra que vocês saibam que eu não tô maluca não, tá? Esses seres existem, gente. E, se vocês soubessem mais. Mas fiquem aí com as histórias que eu acho que dá pra satisfazer uma parte da curiosidade de vocês. Agora, se vocês gostam dessas histórias aí, já republica esse vídeo, compartilha, gente, com algum amigo de vocês também, que também gostam dessas histórias aí, que talvez não acredite nesse mundo sobrenatural. E já se inscreve no meu canal lá no YouTube, Diário de uma Ribeirinha, o mesmo nome daqui. E, gente, me dá essa força e me ajuda a monetizar lá também.